Aleluia, Deus, louvo o Senhor Jesus Cristo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, Jesus. Mas Deus te quer. Oh, glória te damos, Deus. Sorrindo. Oh, aleluia, Jesus. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu quero aqui mais uma vez estender a minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando nesse sábado. Eu quero aqui desde já pedir para que você possa compartilhar essa mensagem com teus amigos, nos grupos seus de Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, aonde você puder levar essa mensagem de Deus. Nos ajude a divulgar esse Evangelho de Cristo, que você possa aí compartilhar, que cada um de vocês compartilhando, serão mais pessoas que vão poder ouvir um pouquinho a palavra de Deus e que nessa noite talvez estejam precisando somente de uma palavra. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a Deus pela dádiva da vida, por aquilo que Ele tem proporcionado a mim e a minha família, e espero que nessa noite o poder do Espírito Santo possa entrar em cada lar, em cada família, restaurando, curando, libertando, e que o poder do Espírito Santo possa ir sobre a sua vida nessa noite, e que você, através do poder do Espírito Santo, através daquilo que Jesus Cristo pode fazer, possa te abençoar e te dar um final de semana abençoado. A gente sabe que amanhã é Santa Ceia do Senhor e o inimigo vai tentar de todas as formas tirar a tua paz, mas que a paz de Jesus Cristo esteja nos lares de cada um de vocês que estão assistindo ou que vão assistir depois. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. A paz do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí. Fico feliz, de vocês estarem aí conosco. Nosso Deus é fiel. Nós estamos aqui para fazer a vontade e o querer do Senhor. E nesse louvor o Senhor já falou fortemente ao meu coração. Eu creio que você que está aí, o Senhor já falou fortemente ao seu coração. E eu sei que nós estamos aqui não é somente para trazer a palavra do Senhor, mas é para adentrar de dentro da sua casa com a palavra do Senhor e mudar, tirar toda a tristeza, para o Senhor fazer a vontade dele sobre a sua vida. Mas nessa noite eu peço para ti, abre os seus ouvidos espirituais, peça para o Senhor: Senhor, abre o meu coração, abre a minha mente, para que eu possa ouvir a sua palavra e aprender mais do Senhor, para aquilo que o seu servo venha trazer nessa noite, venha cair no meu coração e germinar, que eu quero ser um servo diferente. Amém? Amém, queridos. Manda um alô aí pro pessoal que entrou aí. Quem que tá aí com você? Tem bastante gente, pela glória do Senhor. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Nosso pastor Carlos Brandão, a nossa pastora irmã Neuza, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A mãe do pastor Carlos, a irmã Cida, que Deus abençoe, o Iderson, a Nayara. A minha tia lá de Cianorte, a tia Edna, que amanhã ela vai completar mais um aninho de vida. Vai ter bolo lá, então. Vai ter bolo. Eu já conversei com ela hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tia. Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. Mais um ano, que o Senhor proporcionou sobre a sua vida. Que venha abençoar, derramar bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida. E que a alegria do Senhor sempre venha contagiar o seu coração. E que a senhora sempre continue sendo essa pessoa maravilhosa, alegre, que contagia todos os lugares que a senhora chega. Amém? Amo a senhora, viu, tia? Beijo.
você, né, meu amor, está aqui comigo. Pastora Gileu, a irmã Fátima, Fernandinha, que Deus abençoe grandemente. Fernando Carlos Gonçalves, Senhor, renova minha fé, Senhor. Aleluia. O Senhor está renovando, Fernando, toma posse. A irmã Luzia Lopes, que Deus abençoe. A minha tia também comentou aqui, glórias a Deus, te damos a todos os momentos. A irmã Luzia Lopes também comentou aqui, a paz do Senhor Jesus, irmão Valquíria, irmão Silvio. Que Deus continue abençoando vocês e usando poderosamente pela glória do Senhor. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a irmã Luzia, você e sua casa. Também aqui está conosco a Eudilma Alves do Amaral. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. O irmão Edson de Oliveira, que Deus abençoe. A nossa filha Maria Vitória Palácio, que Deus abençoe, que Deus venha renovar, dando força, dando saúde. A irmã Valmira, que Deus abençoe a sua vida, irmã Valmira, a sua casa. Também aqui no saúdo com a paz do Senhor Jesus e toda a sua família. Que Deus também abençoe grandemente a sua vida. A irmã Paula Farias, o presbítero Almiro, que Deus abençoe grandemente. A Maria Vitória, a Maria Eduarda, o Senhor me aguardar e proteger a sua casa. E também entrou ali conosco a Paula Rodrigues, a Paula, vizinha da Valdirene, que esteve com a gente ali, né, na virada de ano. Que Deus abençoe a sua vida, Paula. A Karina, que Deus venha abençoar grandemente a sua casa. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de cada um. Talvez você fale assim, nossa, eu estou assistindo, mas não falaram o meu nome aí. Esses são os nomes que aparecem aqui pra gente, até porque a gente compartilha em outros grupos e os outros grupos, talvez você está entrando em outro grupo aí, mas no decorrer do que vai aparecendo pra gente aqui, a gente vai falando. Mas independente se a gente falou o teu nome ou não, que Deus abençoe você, compartilhe, ajuda a gente a divulgar isso aí em nome de Jesus e que você possa ser abençoado com a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar para nós começarmos? Curva a sua cabeça, leva o teu pensamento ao Senhor nesse momento. Amado Deus, querido Pai, nesse momento nós te damos graças, louvamos e exaltamos o teu santo nome. Pai, eu sei que nessa noite tem pessoas, vidas, esperando uma resposta do Senhor, e que o Senhor possa responder, e que o Senhor possa atentar para os corações do teu filho nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que cada família que vai assistir essa live agora ou depois, o Senhor possa abençoar, cobrir com o teu sangue, livrar de todo mal, livrar desse Covid, dessa pandemia, restaurando saúde, restaurando vidas e principalmente, Pai, restaurando corações nessa noite. Pode haver muitos corações entristecidos, muitos corações machucados, mas eu creio no poder da renovação através do poder do teu nome. Fique conosco, Espírito Santo, e que o Senhor possa nos usar mais uma vez como o Senhor sempre tem usado. É o que eu oro e te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. E eu quero falar hoje a respeito de ministério. E hoje eu quero pegar base no ministério de dois homens dentro da Bíblia que, ao invés de cuidar do seu ministério, ao invés de fazer aquilo que Deus havia determinado para eles, eles trocaram o seu ministério por farras, trocaram o seu ministério porque perderam o temor de Deus. E a gente quase não vê falar muito desses homens dentro da palavra de Deus. E quando eu estava estudando esse texto, o Senhor falou grandiosamente ao meu coração a respeito de ministério. Talvez você vai falar assim, irmão Silvio, eu não tenho ministério nenhum. Você tem um ministério. Talvez você não se descobriu qual é o teu ministério, mas você tem um ministério, você tem um chamado. Nessa vida você não veio em vão, nessa vida você não veio a passeio. Você veio porque Deus tinha um propósito, para que você nascesse e para que você germinasse e desse fruto. E nós vamos ver um pouquinho hoje, através desses dois homens na palavra de Deus, que nasceram dentro do tabernáculo principalmente, foram criados dentro do lugar sagrado, mas abriram mão do seu ministério para viver aquilo que o mundo oferecia. E é isso que nós devemos tomar muito cuidado nos dias de hoje. Muitas pessoas têm abrido mão do seu ministério, têm deixado o seu ministério de lado porque quer curtir aventuras no mundo, quer curtir algo achando que não vai haver a justiça de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra há uma consequência, independente se seja boa ou se seja ruim, Deus vai entrar para colocar a sua justiça. E muitas vezes a gente pensa que com a chegada aí do anticristo, com a chegada dessas coisas que vem acontecendo no mundo, Deus permite que as coisas aconteçam porque Ele está colocando a sua justiça
e nós precisamos saber que nós devemos cuidar muito do nosso ministério. Assim como a gente cuida da nossa família, assim como a gente cuida do nosso trabalho, cuida da vida secular, nós precisamos principalmente ter muito cuidado e temor de Deus. E eu quero pegar a base lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, e o versículo 22, nós vamos ler 3 versículos, versículo 22, 23 e 24, que diz assim: Eli já era muito ancião e sabia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que aglomeravam para servir na entrada do tabernáculo da reunião. E ele lhe dizia: por que fazeis tais coisas? Pois ouço coisas feias a respeito de vós, proveniente de toda esta gente. Não, meus filhos, não são boas as notícias que ouço, sois exemplos de transgressão para o povo se apartar do Senhor Jeová. Irmã Valquíria, a Bíblia nos ensina que ele era um sumo sacerdote. E por ser um sumo sacerdote, a Bíblia já diz que ele já estava velho, obeso, cego fisicamente, e a gente pode até colocar espiritualmente. E por sucessão, quem deveria ser o seu substituto? Um dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E é desses 2 rapazes hoje que eu quero falar. Ele teve uma negligência como pai, porque a Bíblia nos ensina que Ofni e Finéias faziam tudo aquilo que não agradava ao Senhor. A Bíblia diz que quando as pessoas vinham sacrificar, trazer o seu sacrifício, principalmente quando a carne era cozida ou era assada, eles tiravam a parte melhor, mandavam os seus servos ir lá e tirar. E isso, diante de Deus, Deus abominava, Deus reprovava isso. E na verdade Deus já havia dito que havia reprovado o ministério de Ofni e Finéias e que iria matá-los. A questão hoje que acontece é que Deus havia já reprovado Ofni e Finéias e todo o povo já havia reprovado Ofni e Finéias. A questão é que Eli, como pai, e nós que somos pais, nós sabemos que muitas vezes, quando a gente olha para os nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos sejam exemplo daquilo que nós somos. Tá certo que Eli foi um homem que discipulou muito bem Samuel, cuidou de Samuel, educou Samuel. Porém, a gente sabe que ele não conseguiu ter essa mesma atitude com seus filhos de sangue, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles se deitavam com as prostitutas na frente do tabernáculo, E o que me chama a atenção é que eles perderam o temor de Deus. Eles perderam a visão ótica de servir a Deus. Porque tanto faz eles estarem na casa deles ou estarem em qualquer outro lugar, fazendo as coisas erradas que ele fazia, se deitando com as prostitutas e todas as outras coisas que nós sabemos. O que me chama a atenção é que eles estavam num lugar sagrado, o tabernáculo. Eles foram criados dentro praticamente do tabernáculo. Eles viram tudo que o seu pai lhe fez como sumo sacerdote. Mas mesmo assim, eles estando num lugar sagrado, eles estando num lugar de Deus, eles pouco se ligavam para isso. Então o temor é que afastou tanto eles de Deus, porque eles não tinham temor nenhum em Deus. Eles não, como eu poderia dizer, irmão Valquíria, colocar aqui para que vocês possam entender, eles se pouco preocupavam se Deus estava gostando ou Deus não estava gostando. Então, eu disse aqui que eles foram criados no ambiente de tabernáculo. Então, eles tinham constante contato com o lugar sagrado. E a interferência, vamos dizer assim, disciplinar de Eli não aconteceu, porque Eli apenas o reprovou. Ele, meus filhos, eu estou ouvindo aí o que o povo está dizendo, Eli estava vendo também, isso não está agradando a Deus, isso não está agradando o povo, mas não tomou nenhuma atitude de como líder do templo, não tomou uma atitude como líder em respeito principalmente a Deus, mas deixou que os seus filhos conduzissem uma vida pecaminosa, vivessem no pecado, vivessem na prostituição, sendo sacerdotes. A Bíblia vai rechear várias coisas desses 2 homens, ao ponto, quando eu falo aqui que eles perderam um temor de Deus, a Bíblia diz que mesmo Eli reprovando eles, é como se eles não tivessem ouvido. Porque por mais que Eli fosse uma pessoa idosa e não
tendo mais o respeito dos seus filhos, eu acho que eles estavam esperando apenas que Eli morresse para assumir, para serem um sacerdote responsável pelo templo. Porém, a gente sabe que quando as coisas acontecem aqui, Deus ele não permite coisas erradas dentro do seu tabernáculo. E a Bíblia diz que Deus reprovou. E a Bíblia diz que Deus disse que iria matá-los. E a Bíblia diz que a trajetória de Ofni e Finéias, de fazer tudo que eles faziam de errado, se deitarem com prostituta, de roubar a casa do Senhor, porque era isso que eles estavam fazendo nas ofertas, nos sacrifícios, a Bíblia diz que Deus agora vai tratar com eles. E a Bíblia diz que há uma guerra entre os filisteus e Israel, e eles estão nessa guerra. E várias pessoas, vários soldados israelitas morreram. E aí vieram na cabeça das pessoas que estavam nessa guerra dizer assim: vamos trazer a arca da aliança para cá, porque os filisteus vão ter medo. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias trouxeram a arca sem o consentimento de Eli. E por mais que Eli fosse o responsável, o guardião da arca do Senhor no tabernáculo, ele já não tinha forças físicas para segurar os seus filhos. O que você quer dizer nessa noite, irmão Silvio? Eu quero dizer nessa noite que muitas vezes está faltando às pessoas forças físicas para segurar os seus filhos, forças físicas para enquadrar os seus filhos dentro da lei de Deus. E Ofni e Finéias, por mais que conhecessem a lei de Deus, por mais que pregassem a lei de Deus, por mais que eles não vivessem a lei de Deus, eles sabiam do poder de Deus, mas eles não tinham temor a Deus. E a Bíblia diz que quando eles levam a arca para a guerra, eles são mortos no mesmo dia, tanto Ofni e Finéias. A arca é capturada pelos filisteus. Você conhece toda a trajetória da arca, ela durante 7 meses vai ficar na terra dos filisteus. Mas o que me chama a atenção é que quando a notícia vem até Eli, claro que teve um impacto da morte dos seus filhos, mas ele não morreu por causa da morte dos teus filhos. Ele morreu porque ele soube que a arca havia sido capturada pelos filisteus, e ele cai da cadeira, quebra o pescoço, já com quase 98 anos de vida, e morre. Por quê? Porque ele sabia que a presença de Deus havia saído do meio do povo de Israel. Mas aí, irmã Valquíria, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a nossa conduta é errada, assim como Ofni e Finéias, quando o comportamento deles era errado, quando a atitude deles, a postura deles, o caráter deles era errado diante de Deus, havia a presença de Deus no meio de Ofni e Finéias? Então Ofni e Finéias não tinham a presença de Deus, porque quando você está no pecado, quando você está relaxadamente no teu ministério, não há presença de Deus. Deus não habita, Deus não cobita com coisas erradas. Deus ama o pecador, irmão Silva, adora demais, mas ele não compactua com o teu pecado. E mais ainda se o teu ministério for, porque o que me chama a atenção, que muitas vezes, esse dia, antes da irmã Valquíria comentar, eu vi um vídeo do pastor Lúcio, da cidade de Londrina, da nossa igreja, e ele disse que foram cortar a árvore na frente da igreja. Árvore bonita. Quando a árvore caiu, ele viu que por dentro da árvore estava oco. Quer dizer, a aparência por fora, perfeito. Ministério. Às vezes você olha o ministério da pessoa por fora, tá ótimo, bonito, nossa, que ministério. Mas quando você olha por dentro, como Deus olha, tá podre. Porque Deus olha e diz assim, por fora você tá perfeito. Mas Deus usa, irmão Silvio, pessoas assim? Deus usa. Deus usa. Mas há um problema que a gente precisamos nos atentar, a justiça de Deus. Então, irmão Valquíria, deixa para que você possa comentar. Quando a gente olha para a negligência de Eli, como pai, como sumo sacerdote, e vê Ofni e Finéias fazer tudo errado, ele não consegue repreendê-lo, apenas repreende, mas não consegue ter uma atitude, o que pesa mais? A minha repreensão como pai ou a justiça de Deus? A justiça de Deus. E aqui você falando, né, eu estava lendo aqui, ele não soube repreender, ele não teve pulso firme. Ele ensinou os filhos dele dentro da igreja, vamos dizer, né, para a gente entender. Ele criou os filhos dele dentro da igreja. E hoje a gente cria os nossos filhos, né? A gente leva os nossos filhos para a igreja, a gente cria. Mas aqui eu vejo que Ofni e Finéias era totalmente ao contrário do que eles aprenderam. Mas tinha uma pessoa que estava vendo isso, que era quem? Samuel. Deixa eu te fazer uma pergunta para você complementar. Ele criou Samuel. Sim. Porque ele pegou Samuel desmamado.
Se a criação de Eli com Samuel e Ofni e Finéias, vocês podem comentar aí também, participem, interagem com gente. Vamos lá, vamos ter também um raciocínio para você entender. Se Samuel educou Ofni e Finéias e eles viraram o que viraram, ele educou Samuel, porque ele pegou Samuel pequeno. E por que Samuel foi diferente? Porque a presença estava na vida de Samuel. Faltou temor de um lado, mas não tinha, ele tinha temor do outro. Porque eu vejo assim, né? Ele ensinou, mas o que faltou para Ofni e Finéias? O temor. É o que está faltando hoje na vida das pessoas, na vida de muita gente, de muitos. Eu não digo de servos, de crentes somente da nossa igreja. Eu digo em geral, do mundo todo. O temor do Senhor está se esfriando nos corações, igual Ofni e Finéias. Mas ali vinha um jovem crescendo também, que era Samuel. Samuel estava crescendo junto com eles e ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele estava vendo eles pecar, ele estava vendo que o temor estava acabando na vida deles. Mas ele continuou o quê? Firme na presença de Deus. A presença estava na vida dele. Quando a presença do Senhor está na minha vida e está na sua vida, o Espírito Santo, ele fala comigo e com você. Filho, você está fazendo errado. Como você acabou de dizer, a arca estava ali, mas quando eles se apartaram, estavam com a arca, eles morreram quando eles enrelaram na arca. Por quê? Quando você está em pecado e você chega na presença de Deus, Deus não se agrada do pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado, ele não ama o pecado. E hoje nós vemos o mundo como está. Aí você vai falar, você vai pregar, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, mas é chegando no dia do juízo final, você vai olhar para o Senhor e Ele vai dizer para você: ei, afaste de mim que eu não te conheço. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como que está a nossa vida. É como o Silvio estava falando agora da árvore, que o pastor Lúcio disse. Muitos hoje, muitos, não são poucos, é muita gente. A gente vê aparentemente fora servos de Deus, pessoas que Deus usa, que Deus faz. Eu sou evangélico, eu faço. Mas dentro dele, dentro do coração dele, tem temor, tem amor pelas coisas do Senhor, tem amor pela obra do Senhor, por aquilo que o Senhor colocou na sua vida, pelo seu ministério. Hoje a gente vê muita gente deixando os ministérios de lado. Eu me entristeci esses dias. Eu vi uma pessoa que era muito usada por Deus, uma serva do Senhor, e eu vi a pessoa desviada da presença de Deus. A pessoa ali, mostrei para você, né? A pessoa totalmente desviada da presença de Deus. Aí você fala assim, mas por que acontece isso? Porque acaba o temor do Senhor. E muitas das vezes as pessoas deixam o temor. Temor é uma coisa e medo é outra. Medo é você ter medo de algo. Temor é você saber que você pode fazer algo e magoar o Senhor, entristecer o coração do Senhor. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer a vida do meu esposo, dizer sobre a minha vida. Mas quando nós estamos aqui, para você que está aí nos ouvindo, falar do nosso Deus, daquele Todo-Poderoso que sabe o que nós estamos falando, Ele sabe daquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter temor no meu coração, porque eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando do meu Deus, daquele que morreu na cruz por mim e por você, que derramou o sangue dele lá naquela cruz por mim e por você. Então o temor do Senhor tem que estar na nossa vida todos os instantes, em tudo que você vai fazer, nos pensamentos. Às vezes vem pensamentos na nossa mente, repreenda os pensamentos, peça para o Senhor: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais ouvir a Sua voz, eu preciso mais da Sua presença sobre a minha vida. Amém? O Fernando Carlos Gonçalves, ele colocou aí, eu estou sem temor de Deus e me perdoa, Pai. Deixa eu falar algo para você, Fernando.
Quando a gente perde o temor de Deus, a gente perde a consequência do que pode vir da justiça de Deus. A gente muitas vezes acha que é igual a gente estar dentro da igreja e falar assim, vou ali no mundo dar uma voltinha porque Deus vai me perdoar. Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoaria Judas, Deus perdoou Pedro. A questão é recuperar o temor de Deus. Porque, deixa eu dar aqui, quando nós vamos para o versículo 24, olha que Elias vai falar. Sois exemplos de transgressão. O que é transgressão? Fazer tudo aquilo que não agrada o Senhor. Ao ponto de Deus falar assim, ó, vocês são abomináveis. Ofni e Finéias eram abomináveis. Então por quê? Porque eles perderam o temor de Deus. É duro a gente ouvir uma palavra dessa. Olha, Deus olhar, irmã Valquíria, e falar assim, ó, eu abomino vocês. Por mais que Deus amasse o povo de Israel, por mais que Deus gostasse do povo de Israel, por mais que o povo de Israel era visto como os olhos de Deus, Deus sempre cobrou deles. Por quê? Porque Deus ama. E muitas vezes as coisas vão acontecer na nossa vida e aí a gente vai questionar Deus. Ah, Senhor, o Senhor está sendo muito duro. Ah, Senhor, eu estou fazendo isso, mas o Senhor não está reconhecendo. E a gente acha que tudo aquilo que muitas vezes não acontece no nosso ministério, na nossa vida, é culpa de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A gente tem que olhar para o nosso ministério, e aí quando eu falo ministério, eu falo da nossa caminhada cristã, eu falo da nossa vida secular, particular, eu falo da nossa vida dentro da nossa casa. A gente tem que olhar e ver se nós estamos tendo temor de Deus, se nós estamos agradando a Deus. Eu não tô, agradar a Deus é você não pecar, irmão Silvio, também. Mas agradar a Deus é você fazer a vontade de Deus. Olha, Deus quando criou Adão e Eva, e isso é fundamental que nós saibamos, Deus quando criou Adão e Eva, Ele criou por quê? Qual era o objetivo de Deus criar Adão primeiramente? Ter um relacionamento com Adão, para que Adão pudesse, a Bíblia diz que Deus vinha às tardes, recebeu o culto de Adão, e quando ele vê que não era bom que Adão ficasse só, ele criou a mulher, para ser o quê? Uma disjuntora, para estar ali. Mas com o pecado entrou, o que aconteceu, irmã Valquíria? Se afastaram de Deus. E quem se afastou de Deus, irmão Silvio? Foi Deus que se afastou de Adão e Eva? Não. Quem se afastou de Deus foi Adão e Eva, através do seu pecado. Então quando nós estamos no pecado, nós se afastamos de Deus, porque nós perdemos o temor de Deus. Ah, mas eu não estou pecando. Mas se eu não estou pecando e não tenho temor de Deus, é a mesma coisa. Porque mesmo que Deus cobra ou não cobra, eu não estou nem aí, não estou preocupado. A questão é que eu preciso ter temor de Deus. Não é medo, medo é uma coisa, temor medo eu tenho medo talvez de sair na rua ser assaltado, eu tenho medo talvez de ouvir uma bronca do meu pai, é medo. Agora temor é diferente de medo, temor é eu saber que a justiça de Deus é mais pesada do que o medo que eu tenho de determinada pessoa. Então entenda nessa noite, querido, que o que Ofni e Finéias não tinha era temor. Esse medo eles também não tinham, mas o temor eles perderam. Eles não tinham temor de Deus. Tanto faz se Deus fosse cobrar, não. A questão é que a palavra de Deus foi muito forte. Vocês são abomináveis. E o que Eli sabia como sumo sacerdote, que haveria a justiça de Deus, porque ele conhecia a lei, ele conhecia Deus, ele era sumo sacerdote. Ele pregava a palavra de Deus. E quando a gente prega a palavra de Deus, a gente sabe que Deus vai cobrar, que Deus vai colocar a sua justiça. E aí quando Deus coloca, a gente sempre, o pastor Agireu que costuma dizer isso, Deus é bom, mas ele não é bom o tempo todo, porque ele tem que colocar a justiça dele. Ele não pode ficar só passando a mão na nossa cabeça alisando. Ele não pode estar falando assim, tá bom meu filho, você pecou, mas eu te perdoo. Tá bom meu filho, você errou, mas eu te perdoo. Chega uma hora que ele vai cobrar. Chega uma hora que ele vai falar, calma aí, tá errado. Imagine se ele não cobrasse de Ofni e Finéias. Aí você vai dizer assim, mas ele precisava tirar a vida de Ofni e Finéias? Eles não tinham mais temor. Eles não tinham mais amor à obra de Deus. Eles não tinham três amor. Amor a Deus, ele não tinha amor à sua família, que era o seu pai Eli, sumo sacerdote. A Finéias tinha sua esposa. Ele não tinha mais amor ao seu ministério. Então ele perdeu o temor nessas três coisas. Ele perdeu o amor nessas três coisas. Aí ele foi amar o que? As transgressões. Ele foi amar o pecado. Ele foi amar as prostitutas. Ele foi amar o erro que o sacrifício, quando vinha para o tabernáculo, eles tomavam parte daquele sacrifício. E aí talvez eles preferiram viver uma vida de transgressões, porque o diabo ele coloca uma meta na vida das pessoas, que as pessoas podem transgredir, podem errar, podem fazer tudo de errado, porque Deus vai perdoar.
mas nem sempre Deus vai perdoar. Uma hora Deus vai cobrar. E aí tem que ter o temor, não é medo, o temor. Como vai ser essa coisa? Então, olha para o teu ministério nessa noite. Olha para a tua vida secular. Você tem temor ou você tem medo de Deus? Porque se você tiver medo de Deus, você não está tendo temor. E eu vou dizer para você, se você perdeu o temor de Deus, comece a se voltar a Deus, porque Deus vai colocar a sua justiça. Irmão, você vê, essa palavra é muito dura. Jesus Cristo começou a fazer uma pregação, um ensinamento, as pessoas começaram a ir embora, porque é duro ouvir esse discurso dele, mas ele estava apenas falando a verdade. Então, querido, eu não tenho medo de Deus nenhum, eu tenho temor, porque eu sei que se eu tiver no caminho errado, se eu estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, vai ter justiça de Deus. Ele não vai deixar o pecado. Então, quando Deus fala assim, que Ofni e Finéias é abominável, que ele está abominando, que ele diz, vocês são abomináveis ao Senhor. Então, as transgressões, os seus erros, você corrige, meus filhos. Mas os filhos não ouviram. E muitas vezes é assim, os filhos não ouvem. Então a Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles morreram no mesmo dia. Mas não teve fruto nenhum bom, irmão Ciro. Teve. Finéias teve um filho. No dia que ele morreu, a sua esposa também morreu no parto. E a Bíblia diz que o nome dele era Icabode, ou Icabo. Icabode ou Icabo. Que significa, foi-se a glória de Deus. O que nós precisamos, esse significado, foi-se a glória de Deus. O que tem acontecido talvez no meio do povo cristão é que ele já não está detectando mais o que é pecado e o que não é pecado. E aí está indo a glória de Deus. E ele não está percebendo que se foi a glória de Deus. E o que nós precisamos temer é se a glória de Deus se foi. Se a glória de Deus já não existe mais. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, os cultos eram tão avivados, nossa, as pessoas falavam tanto em línguas estranhas, nossa, quando tocava-se os louvores, a igreja pegava fogo. A gente tem que perceber como é que estamos nós por dentro, que por fora pode estar perfeito, lindo, se a glória de Deus não se foi. Amém, irmão Valquíria? Quem tá aí? Amém. Eu quero mandar aqui pra gente comentar algo aí. O irmão Leandro Barella, que Deus abençoe grandemente a sua vida. O Anthony, né, que Deus abençoe. E a irmã Cícera, um beijo, irmã Cícera, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Cleusa Silva, que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Cleusa. A paz do Senhor Jesus, amo vocês em Cristo. Amém. Amamos vocês também, que Deus abençoe a sua casa. O Marcos, lá de Pérola, o tio do meu sobrinho, que Deus abençoe grandemente a sua casa. Abraço, Marcão. A sua vida, Marcos, a vida da sua família, que o Senhor venha restaurar a saúde aí de todos, né? Que o Senhor venha cuidar, proteger. Eu sei que o Senhor está cuidando, né? E também aqui o Ademar Martins Fernandes, a Erliane Lobo, lá de... onde ela está morando? Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, que Deus abençoe a sua vida. Michel Almeida, o Fernando Carlos Gonçalves, né, que você acabou de falar. Marcos Dias, é o irmão do Júlio? O Marcos? Isso. Marcos, um abraço, Marcos. O Senhor está cuidando de você, viu? E a Vera, nossa vizinha aqui, que Deus abençoe. A Sofia, que Deus abençoe grandemente. Você disse que travou? Travou aí para alguém, irmão? Se travou aí, se tiver alto aí o som aí, vocês podem falar aí, hein? O pastor Agileu, ele comentou aqui, né? Os filhos de Eli era abominável, usavam o cargo para praticar o mal. Mas ninguém o contrariava, pois eram sacerdote. Aí também agora entrou aqui a Jussara Regina, que Deus abençoe grandemente. Edivaldo. E o Edivaldo, que Deus abençoe também. Eu quero comentar aqui duas coisas. A paz do Senhor, Edivaldo. O pastor Agileu colocou, né, que eles eram sacerdote, né? E hoje a gente vê muitos usando o cargo. Disputando o cargo. Ele querendo o seu cargo. Eu sou pastor, ou eu sou missionária, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós todos somos servos de Deus com os olhos do Senhor. O Senhor sempre olha para mim e para você com o mesmo olhar. Ele não olha cargo. Mas aqui, como o pastor acabou de falar, ninguém contrariava eles. Porque ele podia falar, eles não estavam mais nem aí. Mas o que eles escolheram, eles plantaram.
porque eles foram desobedientes a Deus. E eu achei muito lindo aqui o que o Fernando disse. Eu estou sem temor de Deus, me perdoa, Pai. Fernando, eu tenho algo para te dizer. Nessa palavra que você pediu, me perdoa, Pai. O Senhor, Ele sabe se você escreveu de coração, porque Ele conhece o seu coração. Nós estamos vendo somente a sua foto. Nós estamos aí, quem te conhece só vê você por fora. Mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele te vê por dentro. E se você está pedindo perdão para o Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor está devolvendo o temor sobre a sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Se o temor do Senhor se afastou da sua vida, é porque você se afastou da presença de Deus. E eu digo para você, volta para a casa do Senhor, volta a buscar a presença de Deus, volta a buscar, se prostra perante o Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero sentir novamente o seu temor, eu quero que o Senhor enche o meu coração com o fogo do seu Espírito Santo, porque muitos hoje esfriou o amor, esfriou, e as pessoas hoje acham tudo. Hoje, qual é o problema? Como aqui, ó, Finéias, para eles era tudo normal. E hoje a gente vê na boca de muitos, ah, é normal. Ó, eu tenho pra igreja, irmão Silvio, mas é normal eu tomar uma caipirinha. É normal eu tomar uma cerveja. É normal eu sou casada, eu olhar para uma outra mulher. É normal. É normal. A minha igreja não proíbe eu de usar um shorts, eu disso, de aquilo. A igreja não proíbe, mas o Senhor, Ele vê. Aonde eu e você vai, os olhos do Senhor está. Os olhos do Senhor está sobre mim e você. Nós podemos estar como Elias. Elias entrou numa caverna e se escondeu. O Senhor sabia que ele estava ali escondido. Hoje talvez você está aí, escondido aí, quietinho na sua casa, como o Fernando acabou de dizer aí, que ele perdeu o temor. Talvez você hoje pode olhar para você e falar assim, eu perdi o temor do Senhor. Mas eu quero que você reflita nisso que você está pensando, nisso que você está dizendo. Como que você perdeu o temor? Quando você perdeu o temor? Por que você perdeu o temor? Porque tudo tem uma consequência. Nada é de hoje para amanhã. Tudo vem, começa um pouquinho, depois vai aumentando. Tudo na nossa vida. Ah, hoje eu não vou para a igreja. Ah, amanhã é Santa Ceia. Eu não vou tomar Santa Ceia. Depois eu peço para o pastor me dar Santa Ceia tal dia. Não, nós temos que ter temor e compromisso com o nosso Deus. Fernando colocou assim, amém, Senhor, eu creio. E eu quero dizer para você, Fernando, busca uma igreja, busca a presença de Deus. Nós estamos aqui não pregando placa de igreja, nós estamos pregando a palavra do Senhor. Muitos podem estar aí ouvindo, dizendo, é muito dura a palavra. É dura sim a palavra, mas o Senhor, Ele quer que eu e você nos consertamos perante Ele. Porque o Senhor, Ele tem bênçãos para derramar sobre a minha vida e sobre a sua. Mas se nós estamos fora do caminho, fora da presença, sem temor no nosso coração, como que o Senhor vai entregar as bênçãos dele para mim e para você? Nós temos que estar na presença do Senhor com as nossas vestes limpas. Ah, irmã, mas eu sou pecador. Eu também sou pecadora. Eu peco todos os dias, todos os momentos, como você também peca. Porque o único santo que desceu nessa terra, que não pecou, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós pecamos. Mas nós temos que ter o temor e o amor e pedir para o Senhor. Senhor, quando você for dormir, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa que hoje eu pequei, mas que amanhã eu venha ser diferente. Eu venha ser melhor do que eu fui hoje. Porque o Senhor, Ele conhece, porque Ele sabia sobre a vida de Finéias. Aí você pode dizer, mas Eli não teve o pulso firme? Ele cobrou dos filhos dele. Hoje você... Nós temos quem? Eu tenho 2 filhas adolescentes. Eu não sei como você tem os seus filhos, se são crianças, se são casados. Mas os filhos, nós falamos para os nossos filhos, como os meus pais falavam para mim, como os pais do meu esposo falavam para ele. Mas muitas das vezes nós achamos que nós somos donos do nosso nariz, nós achamos que nós podemos fazer tudo.
Aí você ouve falar, as pessoas falam assim, a palavra do Senhor diz, tudo eu posso, mas nem tudo nos convém, irmãos. Nem tudo nos convém. Hoje eu posso fazer algo e o Espírito Santo de Deus se afastar da minha vida, porque eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que saber aonde eu coloco as plantas dos meus pés. Eu tenho que saber aonde eu vou, o que eu falo, o que eu faço, porque a presença de Deus tem que estar na nossa vida. E o Senhor, Ele derrama da glória dEle, Ele derrama da unção dEle. O Silvio disse assim aqui agora, eu vou para o culto, mas o culto não é como era antigamente. Será que é porque os irmãos estão afastados um do outro? Não, a presença não está no templo lá só, está em mim e você. Como que eu e você estamos? Como que amanhã ou depois, eu não sei que dia que você vai para a igreja, buscar a presença de Deus, como que você está? Como que você está? O nosso culto já começa dentro de casa. O nosso culto já tem que começar dentro da nossa casa. Então eu digo para você, busca a presença de Deus. Não importa como que você esteja. Vá para a casa do Senhor. Reconcilie com o nosso Deus. Peça para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Pai. Toma-me novamente. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Toma a direção da minha vida. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então eu digo para você, Ele te ama, não importa o que você fez. Você tem que reconhecer o seu erro. Eu fiquei feliz porque o Fernando, ele reconheceu que ele errou. Ele pediu perdão para o Senhor. E eu quero que você que está aí na sua casa, peça perdão para o nosso Deus. Peça perdão para esse Deus maravilhoso, para esse Deus grandioso. Porque Ele sabe de tudo que acontece na minha vida e na sua. Antes de passar por cima, eu quero mandar aqui um abraço para Matilde Castilho Rodrigues. A paz de Cristo, irmã, que Deus te abençoe. É parente, né, amor? Tem Castilho, né? Os Castilho é parente. É parente. A Marlise lá em Curitiba, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a irmã Valmira, Deus, aleluia, glórias a Deus. Nós teremos um Deus que sabe e conhece todas as coisas da minha vida e da sua. Ele fez uma pergunta para os seus filhos. Ele disse assim, se o homem pecar contra o homem, quem julga? Deus. Mas se o homem pecar contra Deus, quem vai interceder? E a Bíblia diz que eles não deram ouvido aos seus pais. A questão de não escutar a voz do pai é que muitas vezes pode machucar. Às vezes muitas vezes nós estamos aqui ministrando e talvez você aí do outro lado fala assim, mas vocês são corretos. Não, nós temos falhas, né? Muitas. Nós temos muitas falhas. Mas a gente procura sempre ter temor de Deus, porque é igual você ministrar a palavra de Deus. O dia que você subir em cima de um púlpito, independente se é em cima de um púlpito, ou é na frente de uma mesa, ou é debaixo de uma árvore, e você não ter temor de pregar a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Não pode haver esse esfriamento, esse temor de Deus. O que nós queremos que você entenda nessa noite, queridos, em nome de Jesus, é que você não cometa os mesmos erros de Ofni e Finéias. Aí quando eu falo de cometer os mesmos erros de Ofni e Finéias, não é o pecado que eles faziam, é não ter temor de Deus. É não achar que Deus não vai cobrar, é não achar que Deus não vai colocar a sua mão. Porque a justiça de Deus muitas vezes machuca. E o tratamento que Deus dá com as pessoas que Ele ama, que sou eu e você, é aí que está o grande mistério de Deus. A Bíblia diz que nós devemos procurar a Deus enquanto se pode achar. Então, independente da sua religião, independente da igreja que você vai, não pode faltar o temor de Deus. Não pode faltar a confiança em Deus, a fé em Deus. E principalmente saber que mesmo a gente muitas vezes cometendo alguns erros, a gente nunca vai deixar de ser amado por Deus. A gente nunca vai deixar de ser preferido de Deus. Porque se Deus não gostasse tanto assim da gente, Ele não tinha enviado seu Filho. Ele não tinha deixado seu Filho morrer numa cruz por mim e por você. Então nós precisamos valorizar isso, nós precisamos ter temor realmente de Deus. E o nosso ministério foi criado através de Deus para que o nosso ministério seja um ministério abençoado, principalmente de renúncia. Renúncia do quê? Do pecado, renúncia do mundo, renúncia daquilo que não agrada a Deus, para viver um evangelho de Cristo, um evangelho verdadeiro de Cristo, que é pregar a palavra, mas viver a palavra. Não basta só eu pregar a palavra e não viver a palavra. Não basta eu querer que vocês vivam a palavra e eu não vivo a palavra.
Então, porque pregar é fácil, subir em cima de um púlpito pregar é muito fácil. O duro é você descer dele e viver o que você está pregando. O duro é você descer dele e dar exemplo de ministério, dar exemplo de pessoa, como cristão, às pessoas. Porque a transformação, a renovação vem através de Jesus Cristo, vem através do Espírito Santo, vem através da Trindade. Mas as pessoas veem em nós um exemplo, e só que ela não pode olhar somente o exemplo por fora. Ela tem que sentir o exemplo que há por dentro de nós. Como é que eu vou saber como é que você é por dentro, irmão Silvio? Nas atitudes, nos comportamentos, nas posturas. Porque não basta eu e minha esposa vir aqui todas as terças-feiras e sábado e trazer uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, se não houver temor de Deus, se não houver renúncia daquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus? Aquilo que Ele falou aos teus filhos, as suas transgressões. E ao ponto de dizer, vocês são abomináveis diante do Senhor. Vocês estão, porque a pior coisa, queridos, eu vou te falar nessa noite, em nome de Jesus. A pior coisa é Deus olhar para mim, para você e falar assim, vocês estão reprovados. Vocês estão reprovados. E isso é como a gente quando estudava na escola, que chegava final de ano, a gente não sabia se nós tínhamos passado de ano ou não, ou se a gente foi para uma recuperação, e aí a gente corria lá na diretoria, lá tinha um papel com os nomes dos aprovados, e quando você via lá, aprovado, a coisa que mais você ficava contente, saía pulando, abraçava até quem você não conhecia, porque você estava feliz, porque você estava aprovado. Mas quando você olhava lá, reprovado, dava uma tristeza, uma angústia, uma dor, um sofrimento. Por quê? Porque você jogou um ano todo fora. Né? Um ano que você levantou às vezes cedo ou trabalhou durante todo o dia para ir para a escola à noite. E no final você sabia que você foi reprovado. Diante de Deus não é diferente. Deus não pode olhar no ministério nosso, durante todo o nosso ministério. Às vezes a gente pregou, ganhou almas, talvez a gente ganhou várias almas. Mas no final a gente é reprovado por Deus por causa das nossas atitudes, comportamento e postura. Então nessa noite entenda uma coisa, não seja assim como Deus, Deus falou para Eli, e Eli falou para os teus filhos, vocês estão reprovados, vocês são abominados. Porque é lindo, é maravilhoso quando Deus olha para nós e nós estamos aprovados, é maravilhoso. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, ele foi não só tentado, mas ele foi aprovado, porque ele não cedeu à tentação, ele não cedeu àquilo. Eu fico olhando para aquele texto, irmão Valquíria, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, e aí eu fico maravilhado na palavra, porque o diabo estava oferecendo a Jesus tudo que pertence a Jesus. Olha, eu te dou isso, né? Se você me adorar, você vai receber isso, você vai receber. Mas tudo pertence a Jesus, tudo é de Jesus, se é do Pai é dele. Então a nossa herança, muitas vezes a herança que nós temos é o nosso ministério. E eu não posso perder o temor de Deus e jogar o meu ministério fora. Eu não posso perder o temor de Deus e abandonar o meu ministério porque a pessoa que está do meu lado não concorda com o que eu falei. Porque a pessoa que está do meu lado não segue a mesma linha que eu sigo, não crê na mesma fé que eu creio. Né? Então, entenda uma coisa nessa noite, querido. Você não precisa ser aprovado pelos homens, você tem que ser aprovado por Deus. Porque muitas vezes você pode estar sendo aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Muitas vezes você está achando aí que você é o bicho da goiaba. Nossa, estou aprovado, nossa, todo mundo bate palma para mim, todo mundo diz que eu sou isso, todo mundo diz que eu sou aquilo, né? Aí o homem te aprova, mas Deus te reprova. Porque o que Deus olha, assim como Deus, quando a Bíblia diz que Samuel vai ungir Davi, aí os irmãos de Davi entrou na sala e ele falou assim, é esse. Aí Deus falou assim, vocês estão olhando, Samuel, você está olhando a aparência, quer dizer, a carcaça por fora, você está olhando a embalagem, mas eu estou olhando o coração. Por quê? Eles foram reprovados por Deus. Por que eles foram reprovados por Deus, os irmãos de Davi? Porque o projeto era para Davi, a bênção era para Davi. A conduta dos irmãos de Davi não era a mesma de Davi. Davi era um adorador, Davi orava, Davi louvava o Senhor a todo tempo. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus e Davi era aprovado por Deus. Ah, irmão Silvio, mas Davi errou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi aprovado por Deus. Para ele ser ungido 3 vezes, primeira unção, quando Samuel unge ele na casa de Jessé, depois quando ele vai ser rei de Judá, e depois quando ele vai ser rei de todo Israel, não é para qualquer um, tem que ser aprovado por Deus. E nessa noite eu quero te perguntar uma coisa, independente da tua religião,
independente da igreja que você vá, me responda em nome de Jesus. Você acha que você está sendo aprovado por Deus? Porque é aquilo que eu disse, muitas vezes você pode ser aprovado pelos homens. Os homens podem bater palma para você e falar assim, nossa, a tua conduta, a tua postura, a tua atitude é de servo. Mas aí por dentro Deus olha e diz assim, você está como uma árvore. A árvore por fora é bonita, mas quando você derruba ela, pouca por dentro. Então que eu e você precisamos ser aprovados por Deus e não pelos homens. Porque pelos homens nós vamos ser aprovados todos os dias, mas e por Deus? Porque aqui a Bíblia diz que Ófine e Finéias estava reprovado por Deus e reprovado pela sociedade, reprovado pelos povos. E é uma coisa muito triste quando você é reprovado, tanto pelos homens como você é reprovado por Deus. Amém, irmã Valquíria? Amém. Deixa eu dar um abraço agora, você que mandou um abraço para todo mundo aí. Isso, Pastor Edson Caetano, lá da cidade de Paranaguá, Deus abençoe a sua vida, Pastor Edson, homem que Deus tem usado muito. Ele diz, a paz, meus amados, a paz, Pastor Edson, você e a sua família. Vai ser pastor. Ele colocou aqui, precisamos ter os frutos do arrependimento. A mudança não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Deus prova e depois aprova. Verdade, Pastor Edson. O que está precisando muitas vezes é as pessoas se arrepender. As pessoas acham que arrependimento é só quando Jesus surgir no lugar, agora me arrependo. Não, arrependimento nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos erros, para que a gente possa gerar frutos. A Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, eu quero que vocês gerem frutos, eu quero que vocês dêem fruto, vivam o fruto. E o que é o fruto? A palavra de Deus. Basta viver a palavra de Deus, a gente vai errar menos. Amém? Apareceu aí para você mais alguém? Ao Júlio César, Deus abençoe a sua vida, Júlio. Eu sou chefe. É o meu chefe aí. Deus abençoe em nome de Jesus você e toda a sua casa. Como você estava dizendo, né? As pessoas hoje, elas, como você acabou de dizer, muitas das vezes as pessoas são levadas pelos que os outros fazem, pelos que os outros dizem. É igual Ófine e Finéias, né? Aqui a minha Bíblia diz, né? Que ele fala para os filhos dele, né? Porque vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço o respeito mal de que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Aí também entrou o Jaime Cruz. Jaime, irmão do Edivaldo. Deus abençoe, Jaime, a sua vida. E quando eu li isso aqui, o Senhor falou no meu coração. O João Manuel também tinha entrado aí, trabalha comigo lá, esqueci de falar o nome dele. João, Deus abençoe a sua vida. Isso. Amém, que Deus abençoe. E aqui quando eu li aqui, né, ele pergunta, por que vocês fazem essas coisas? Que eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto. Vamos lá aí, o nosso Deus, né? Será que Deus está ouvindo? Porque muitas das vezes eu estou aqui dentro da minha casa, mas eu não sei o que as pessoas estão falando fora. Você está aí dentro da sua casa nos ouvindo, mas nós não sabemos o que as pessoas estão dizendo de mim e de você. Mas o nosso Deus, Ele sabe o que as pessoas falam de mim e de você. E o que essas pessoas podem estar falando? Será que porque o nosso Deus nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe se a pessoa está falando de mim e de você, porque muitas das vezes as pessoas afastam de nós e nós ficamos tristes, falando, mas por quê? Por que a pessoa se afastou de mim? Por que aconteceu isso? Por que será que a pessoa não olha mais para mim? Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele sabe o que a pessoa anda falando e a gente não ouve. Então não fiquem preocupados quando as pessoas começarem a se afastar de você. Porque o Senhor, Ele afasta as pessoas da nossa vida, como aconteceu aqui. Ali a gente vê aqui que, aqui no versículo 26, né, quando Eli repreendeu os seus filhos. Aí eu vejo aqui no 26, e o menino Samuel continuava crescendo e sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo seu povo. Samuel ainda era uma criança, e ele estava vendo tudo que Ófine e Finéias estava fazendo, mas ele não deixou isso entrar na vida dele. Contaminou, né? Não deixou contaminar. E hoje nós vemos muita gente deixando contaminar. O inimigo, ele está retorcendo o que nós estamos dizendo, a palavra do Senhor, na vida de muitos. Na vida de muitos. E as pessoas falam, mas não é que é verdade mesmo?
Não é que é isso mesmo? Ah, mas acho que o irmão não falou isso, não é isso não. Porque o inimigo, ele está retorcendo. E aqui, quando eu li isso daqui, o Senhor falou no meu coração, nós temos que ser igual a Samuel. Olhar para Cristo. Ter visão Cristo. Quem vai nos levar? A minha salvação é individual. A salvação é individual. Nós vamos subir para o reino, para o céu, para Nova Jerusalém. Eu vou subir. O meu esposo subir, mas vai ser individual. Eu tenho que ver a minha vida. Não importa a vida, eu não posso me importar. Eu tenho que orar para o meu marido. Amor, tá errado isso que você está fazendo. Vamos orar, vamos pedir o discernimento de Deus. Mas tem muita gente que fica cuidando da vida do outro e esquece de cuidar da sua vida. Aí, ali a gente vê, como que é o nome aí? Finéias. Esses dois homens, Deus reprovou as atitudes deles. Talvez você esteja andando com pessoas que o Senhor está reprovando as atitudes. E você está dizendo, é normal. Não é normal. Você tem que pedir para Deus o discernimento na vida dessas pessoas. Porque, como tem um ditado, melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas você não vai estar só porque o meu Deus está contigo. Então é melhor você andar com Deus, só você e Deus, do que estar rodeado de muita gente. E essas pessoas vão ter temor de não ter a presença do Espírito Santo. Porque nós acaba ouvindo coisas que não... Aí você começa não, vamos tal, né? A ser influenciado. Não vamos deixar ser influenciado. Vamos começar a influenciar as pessoas. Vamos começar a influenciar aqueles que estão ao nosso lado. Porque o Senhor, Ele não fala no nosso coração. Tem essa pessoa ali, ora por ela, ora por essa pessoa que está aí. Eliette, que Deus abençoe grandemente, Eliette, a sua vida, a vida da sua família. E nós começamos a ver que as pessoas começam a misturar palavra de Deus e a vida circular. A nossa vida circular, a nossa vida que nós vivemos, tem que ser baseada na palavra. Tem que ser baseada na palavra. Mas nós pecamos? Nós pecamos. Porque é fácil você levar a palavra, seguir a risca o que está na Bíblia? Difícil. A gente tenta, mas é difícil. Não vou dizer que nós somos santos, ninguém é santo. Eu tenho certeza que nós estamos com vários irmãos aí assistindo. Se você está achando que você é santo, pede perdão para Deus porque você já pecou. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores nessa terra. E o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama do jeito que nós somos. O Senhor, Ele quer uma mudança. É como o pastor, ele disse aqui, o pastor Edson, você leu? Sim. Ele quer que eu e você nos arrependemos de dentro. Nós temos que ter uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu posso ter um cabelo comprido, eu posso ter uma saia comprida, mas eu não tenho temor, eu não tenho amor pelas pessoas. Então nós temos que aprender a viver a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E eu peço para você, com todo o temor que eu tenho no meu coração e por todo o amor que eu tenho por vocês que estão aí nos ouvindo, se você não está sentindo mais o temor de Deus na sua vida, não está mais sentindo a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, busque a presença. Comece a buscar o Senhor, dobre o seu joelho dentro da sua casa e comece a pedir para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Pai, faça a sua vontade. Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, faça a sua vontade e o seu querer sobre a minha vida. E nós estamos vamos dizer, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E como se pergunta para vocês, eu quero fazer uma pergunta: como está você hoje? Como estão as suas vestes? As nossas vestes têm que estar limpas na presença de Deus. Porque o nosso Deus, Ele quer derramar muitas bênçãos na minha vida e na sua. Amém? Amém, queridos. Algo interessante aqui no versículo 26 que ela falou, que Samuel, ele crescia cada vez mais gracioso diante de Deus e diante dos homens. E Ofni e Finéias foi ao contrário. Eles estavam vivendo seu ministério reprovado por Deus e reprovado pelo povo, pelos homens.
Então, aquilo que eu falei aqui, muitas vezes a gente é aprovado pelas pessoas, pelos homens, mas somos reprovados por Deus. Não basta nós sermos tentados pelo diabo, nós precisamos ser tentados, mas aprovados. Porque muitas vezes a gente é reprovado diante da sociedade e acha que está sendo aprovado diante de Deus. Nós precisamos ter temor de Deus, como eu disse aqui, mas principalmente, aquilo que eu sempre falo aqui e vou repetir, não se preocupe com o que as pessoas acham ou pensam de você. Se preocupa com aquilo que Deus acha e pensa de você. Porque quem vai te levar para a morada celestial é Deus, é Jesus Cristo, não é o homem. Amém? Queridos, essa era a mensagem de hoje. Um abraço para a Jéssica. A Jéssica Barbosa aqui, a irmã Maria, né? O irmão Zé. Deus abençoe vocês aí nas Popular de São Jorge. O Fernando colocou aí. Sumaré, meu amor. Ali próximo, as Popular. O Fernando Carlos colocou aí: homem pode ter toda a riqueza do mundo, mas se não tem a presença do Espírito Santo de Deus, não passa do pó sobre a terra. Esse ano vai ser um ano de renovação, eu creio. Aleluia. Tomara que seja, eu creio que será, em nome de Jesus, um ano de transformação, um ano de mudança, um ano de aprendizado daquilo que nós aprendemos ano passado e vamos trazer para esse ano, porque tudo que nós vivemos em 2020 nós já vivemos, nós já passamos, não vou dizer que superou completamente, mas nós tiramos bastante lição do ano passado e que essas lições que nós tiramos do ano passado a gente possa aplicar esse ano para a gente não passar tanto apurado como a gente passou aí, eu falo na vida celestial, falo na vida, como eu posso colocar aqui, não na vida física, mas na vida espiritual. Amém, queridos? Irmã Valquíria, eu estou com uns pedidos de oração aqui. O Fabiano Nogueira, o rapaz que trabalha comigo lá na empresa, pediu oração para ele, para o seu pai Raimundo, para a sua mãe Acreusa. Nós vamos estar orando. Eu quero orar pela vida também do Marcos Dias, que entrou agora há pouco conosco. Quero orar também pela tia da irmã Silvia, lá de São Paulo. Também eu vou orar pela vida do Fernando aí, e orar pela vida de cada um de vocês, mas especialmente essas pessoas, em nome de Jesus. O Emerson, eu falei? Não, Emerson não. O Emerson, que está numa UTI lá em Cascavel, nós vamos estar orando por essas pessoas e pedindo que o Senhor possa cobrir ele com o teu sangue. E se você que está aí do outro lado precisa de oração, é só mandar aí para nós estaremos orando e pedindo para que Deus possa abençoar. Antes de orar, você tem mais algum recadinho, alguma coisa? Não. Amém, então? Só quero agradecer, né, e dizer para você, o Senhor ele está vindo buscar a sua igreja. Nós estamos vendo aí os sinais que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. E eu vou fazer esse pedido para você. Essa semana eu tive vamos dizer, uma experiência aí, e o Senhor falou no meu coração. Eu tive que ir a um lugar, levar minha filha no médico, e quando eu cheguei ali eu vi várias pessoas ali. Eu falei: Senhor, tem de misericórdia da nossa vida, porque somente Deus pode ter misericórdia da nossa vida. Pessoas ali, você via assim, pessoas precisando muito de Deus, precisando muito do Senhor, pessoas que estão precisando de mim e de você. O Senhor ele levantou em você para nós sermos um profeta nessa terra, um profeta, porque o instrumento nós somos, nós temos que ser profeta, nós temos que profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre onde nós estivermos, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, porque muitas das vezes nós passamos por pessoas, por situações, o problema é dele, eu quero saber da minha vida. Não, se você é servo, você é cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor ele vai te incomodar, ele vai colocar no seu coração para você estar orando por essas pessoas. Nós temos que pedir para o Senhor colocar mais amor na nossa vida, porque hoje nós estamos vendo um mundo sem amor. Hoje o inimigo é tão sagaz que antigamente, antes nós chegávamos na igreja, nós abraçava aquele que estava ao nosso próximo, né, que estava do nosso lado, né, nós abraçava, dava paz ao Senhor, né? Hoje não pode mais isso, mas eu posso dar um abraço em você virtual. Hoje eu fiquei feliz, a minha irmã, foi hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem. A minha irmã,
ela falou assim pra mim assim, eu não te contei, vou falar agora, tu não tá sabendo. Ela pegou e falou assim, ô Kíria, eu tava aqui hoje de manhã e recebi uma ligação. E quando eu atendi, a pessoa falou assim pra mim, posso orar por você? Eu posso ler um versículo bíblico pra você? A minha irmã assustou, que nunca ela recebeu uma ligação. E a pessoa falou, pode. E a pessoa leu o versículo, explicou, ela disse que foi muito rápido. A pessoa falou para ela assim, eu posso adicionar você no ASP? Está orando pela sua vida, pela sua família? Ela falou que eu fiquei tão feliz com aquilo. E hoje o que está faltando é isso. A gente se preocupar com o próximo. Nós estamos se preocupando somente com nós. E o nosso próximo, aí vem o bom samaritano. Nós temos que ser o bom samaritano. Não importa a religião, não importa de onde você esteja, não importa se tem um homem de rua, um mendigo, um bêbado. Não importa se o Senhor mandar você ir lá e chegar e dar uma palavra. Vá lá e faz, porque o Senhor está cuidando de você. Não se preocupa com essa pandemia que você não vai pegar. Pode chegar lá e dizer, Jesus te ama. Jesus ama você, Jesus ama eu. Então o Senhor, Ele ama cada um de nós. Então nessa noite eu tenho a dizer para você, volte para os caminhos do Senhor, se reconcilie com o Senhor. Porque o Fernando disse aí, é tempo de renovação. Sim, é tempo de renovação, mas nós temos que estar firmes na presença de Deus, o Senhor nos renovar. Porque o Senhor só vai nos renovar se nós estivermos cheios da presença e da graça do Senhor, dentro da casa do Senhor, fazendo a vontade e o querer dEle. Amém? Amém, queridos? Você possa ficar com essa palavra. É igual que eu falei, muitas vezes é fácil a gente pregar aqui na live para vocês, é fácil a gente subir em cima do púlpito e pregar, mas o difícil é pregar lá fora. O difícil é chegar em pessoas que a gente não conhece e falar assim, ó, Jesus tem algo diferente para você, basta você crer. Porque Jesus, ele fez vários milagres na Bíblia, mas ele disse, eu faço, mas não é eu querer, é você ter fé para acontecer. Que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a nossa fé é insuficiente para alcançar aquilo que a gente almeja. Precisamos ter bastante fé. Então eu quero que, antes de orar pelo Fabiano, pelo Raimundo, pela Treuza, pelo Marcos, pelo Emerson, pela tia da Silvia, pelo Fernando, por todos vocês, eu quero apenas avisar que amanhã, às 19 horas, nós temos o culto na igreja, você que é da comunidade evangélica Deus Vivo, e amanhã é Santa Ceia, não perca em nome de Jesus. Se você não conseguiu colocar o teu nome, vá a si mesmo para você cear conosco em nome de Jesus. Você que está aí, que não é da nossa igreja, e está querendo ir, aceitar, reconciliar com o Senhor, manda aí uma mensagem pra gente aí, coloca o nosso número aí, né? Pode mandar uma mensagem pra gente. Ah, que você não sabe isso. Eu não lembro o meu número no celular. Meu amor. Eu confundo com o da minha filha. Mas, antes de mais nada, lembrando que segunda-feira, às 20 horas, o pastor Agileu vai estar aí com a live dele, que você possa entrar, assistir, compartilhar. Eu quero pedir para vocês, cada um de vocês que assistiu, ajude a gente a divulgar, compartilha aí, que cada compartilhamento de vocês são mais pessoas, são mais vidas. Marca um amigo seu, que talvez precise ouvir essa palavra, e manda para ele, para que o evangelho seja, assim como Jesus disse aos seus discípulos, e de pregar o evangelho aos 4 confins da terra. Então, a nossa live aí, dos nossos amados irmãos, o objetivo é esse, de alcançar pessoas, alcançar vidas. E essa é uma ferramenta muito importante, que chega nos 4 cantos através da internet. Lembrando que na terça-feira nós estaremos aqui novamente, a partir das 20 horas, eu e a minha esposa, trazendo uma palavra de Deus. Ela é responsável na terça-feira aí pela palavra. Na quarta-feira, o pastor Carlos e a pastora Neuza, às 20 horas. Na quarta-feira, às 19 horas, ele solta a lista do culto da quinta também. Na quinta-feira, nós não temos a live por causa do culto. Na sexta-feira, o presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula Faria, às 20 horas, que você também possa acompanhar. E se Deus nos der a graça, no próximo sábado também nós estaremos aqui. Lembrando que às terças e sábados nós temos aqui uma palavra do Senhor ao seu e ao nosso coração, às 20 horas. Mais alguma coisa, mais aqui para nós? Igual o pastor Agileu fala, sempre vai ter um lugarzinho para você lá na igreja, tá, irmãos? Se você quiser ir lá na igreja, ouvir a palavra do Senhor, como já foi falado aqui, se renovar na presença do Senhor, manda aí um WhatsApp aí pra gente, que nós vamos estar aí falando com o pastor, colocando você. Você vai estar cultuando com a gente. O culto começa às 7 horas,
Se você quiser, pode colocar aí, nós estaremos aí pedindo para o pastor, né? E vamos aí levar a presença a palavra do Senhor. E compartilhe. Como foi terça-feira, né, que a menina marcou. Marca um amigo seu. Terça-feira uma jovem marcou a amiga estava precisando ouvir a palavra do Senhor, né? Então assim, tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor. E se você ouviu a palavra do Senhor, leva essa palavra adiante, leva essa palavra que você aprendeu, leve essa palavra para alguém que está necessitando. Amém? Amém, queridos. Lembrando que na nossa igreja, Comunidade Evangélica Deus Vivo aqui de Paranaguá, o pastor começou uma campanha, 12 semanas falando dos sinais do anticristo. Domingo começou, o presbítero Juliano ministrou, amanhã o pastor Carlos provavelmente vai ministrar, e aí durante 12 domingos nós estaremos falando a respeito disso, aí nós vamos também ter a oportunidade de estar ministrando a respeito dos sinais do anticristo. Porque o anticristo é tudo aquilo que faz ao contrário de Jesus. Jesus disse que pecado, você roubar, matar, transmitir as leis de Deus é pecado. O anticristo vai vir dizendo, não, é normal. E a gente tem visto muitas coisas acontecendo que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo eu e você, a gente acha que é coisas normais e não são coisas normais. E a gente vai estar abordando esse assunto na igreja em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecer a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero aqui orar por vocês também, para vocês que estão assistindo ou que vão assistir depois. Em especial eu quero orar por essas pessoas. Curva a tua cabeça, coloca a tua mão no teu coração aí. Ora dentro da tua casa, que essa pandemia não venha chegar na tua tenda, na tua casa, na tua família. E se chegou, repreenda ela em nome de Jesus. E nessa noite a gente ministra a cura sobre a vida de vocês. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite. E diante da tua presença eu quero apresentar a vida de cada um, Pai, que assistiu, que vai assistir essa live. Que o Senhor possa levar a paz a esses lares, abençoar essas famílias, abençoar esses teus servos, e que o poder do teu Espírito Santo venha bradar no coração dos teus filhos nessa noite. Que o teu Espírito Santo, a alegria, a paz, venha renovar vidas nessa noite, adentrando nos lares, e tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a vida dos teus filhos seja repreendido no poder do teu Espírito Santo. Pai, eu oro pela saúde do Marcos Dias, que o Senhor possa cobrir ele com o teu sangue, que o Senhor possa renovar as suas forças, dá a ele, Pai, sabedoria, entendimento e acima de tudo o milagre, a cura, Pai, e repreendo qualquer tipo de enfermidade sobre a vida dele, sobre a família dele, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a vida do Fabiano Nogueira, Pai, diante da tua presença, o Raimundo, a Creuza, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue, repreendendo essa pandemia. E já, como ministro da tua palavra, eu ministro a cura, eu ministro, Pai, que o teu poder, o teu sangue já curou, já restaurou a saúde deles, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida do Hermes lá em Cascavel, que está numa UTI. Talvez as pessoas não acreditando, Pai, na cura, no milagre, mas eu sei que o Senhor está agindo, porque o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor possa entrar naquela UTI, o Senhor possa entrar em cada hospital, o Senhor possa estar livrando todas as pessoas que trabalham nessa linha de frente, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam as pessoas que trabalham em clínicas, que recebem todo tipo de pessoa, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue e repreender essa pandemia. Eu quero orar pela tia da Silvia, Pai, que o Senhor possa abençoar ela também, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Fernando Carlos, que o Senhor venha devolver o temor ao coração do teu filho nessa noite, renova as forças dele, renova a esperança, devolve a fé suficiente para ele continuar a sua caminhada no seu ministério. Pai, eu quero orar pela Edna, que está fazendo aniversário amanhã, que Deus possa cobrir ela com saúde, possa cobrir ela com o poder da tua graça, o poder da tua unção, em nome de Jesus, dando muitos e muitos anos de vida a ela e todos que estiverem fazendo aniversário. Pai, a cada um que assistiu a live nessa noite, o Senhor possa cobrir com o teu sangue, repreendendo a seta do inimigo, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor dê um domingo abençoado, uma semana abençoada de trabalho, de projetos, de sonhos, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. E que o Senhor possa entrar com a tua paz nos lares de cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu dar um abraço aí no meu primo Rogério Maciel, que entrou aí. Deus abençoe a Rosângela Bonfim, que Deus abençoe, Rô. Deus abençoe a sua vida, ela sempre está compartilhando nossas lives, né? Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe o Rogério, a tua família, a tia Leia. Deus abençoe cada um. Queridos,
essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje, que você possa ficar com essa palavra de Deus. Lembrando que terça-feira às 20 horas nós estaremos aqui em nome de Jesus, né, meu Valquíria? Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, né? E o Senhor vai derramar da glória e da graça de cada unção dele. Que o Senhor venha cuidar da família de vocês, né? Vamos vigiar, vamos nos guardar, vamos nos preservar, porque o Senhor é aquele que nos guarda, mas nós também temos que orar e vigiar. Nós temos que vigiar. Então, assim, que o Senhor venha cuidar de você, cuidar da sua família, da sua casa, e Ele venha estar dentro do seu lar, com a presença dEle, com a paz no coração de cada um que está aí ansioso, está aí temeroso. Quero que o Senhor, peço para o Senhor, que o Senhor vai de encontro com a vida de cada um nesta noite. E agradeço a todos que ficaram conosco aí participando, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Amém, queridos. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Lembrando que daqui a pouquinho eu soube essa mensagem pro meu canal no YouTube lá, Silvio Palácio. Deus abençoe. Fique. O irmão Francisco, que sempre assiste ali pra gente pelo Diácono, né? O grupo Diácono Silvio Palácio. Isso, ali, o irmão Francisco, as outras pessoas que não entram, que estão assistindo a gente, que não clicaram ali, que estão ali, né, só pelo Facebook. Que Deus abençoe também a vida deles grandemente, a vida de cada um que ainda vai estar assistindo, aí o pessoal dos grupos que estão assistindo, que o Senhor venha abençoar. Amém? Amém. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha um final de semana abençoado, uma semana abençoada. Amém? Fique na graça.